Amém. Você sabia que foi apenas no ano 190 de nossa era que a palavra grega eclesia, que traduzimos como igreja, foi pela primeira vez utilizada para se referir a um lugar de reuniões dos cristãos? Sabia também que esse lugar de reuniões dos cristãos era uma casa e não um templo, já que os templos cristãos surgiram apenas no século IV, após a conversão ou pseudo-conversão do imperador Constantino? Você sabia que os cristãos não chamavam os seus lugares de reuniões de templos até pelo menos o século V? Vou repetir a pergunta. Você sabia que os cristãos não chamavam seus lugares de reuniões de templos até pelo menos o século V? Você sabia que o primeiro templo cristão começou a ser construído pelo imperador Constantino sob a influência de sua mãe Helena, que depois veio a ser Santa Helena? Somente em 327, no ano 327 de nossa era, às custas de recursos públicos, e que a arquitetura desse templo seguia o modelo das basílicas, que eram as sedes governamentais da Grécia e posteriormente de Roma, e dos templos pagãos da Síria. Você sabia que as basílicas cristãs foram construídas com uma plataforma elevada acima do nível da congregação? Por exemplo, isso aqui. Essa plataforma elevada acima do nível da congregação. E nessa plataforma figurava o altar. E à frente do altar a cadeira do bispo. E a cadeira do bispo era chamada de cátedra. Você sabia que o termo ex-cátedra significa desde o trono, numa alusão ao trono do juiz romano? E por conseguinte, o trono ou a cadeira do bispo era o lugar mais privilegiado e honroso do templo. Você sabia que o bispo pregava sentado? Porque ele falava ex-cátedra. Ele falava sentado no trono. Ele pregava sentado. E posicionado de tal maneira que o sol refletia em sua face. Porque Constantino, o imperador, mesmo depois de sua conversão, ou pseudo-conversão ao cristianismo, jamais deixou de ser um adorador do Deus Sol. Você sabia que o atual modelo hierárquico do cristianismo, que distingue clero e laicato, o clero e o leigo, os pastores, os bispos, os apóstolos, hoje inclusive na igreja brasileira já há pai-póstolo, que essa cultura de hierarquia teve origem, ou no mínimo foi profundamente afetada pela arquitetura original dos templos do período Constantino? Olha, é evidente. Todo domingo você vem aqui. Eu falo e você escuta. E isso é uma reunião da religião cristã. Qualquer pessoa deduzirá erroneamente que no contexto de nossa religião, eu estou acima de você. Devemos isso a um movimento iniciado
no ano 327 da nossa era. Devemos isso à influência de um senhor chamado Constantino, que ao converter-se transforma o cristianismo religião oficial do império, e o mais é história. Você sabia que Jesus não fundou o cristianismo? Repito, você sabia que Jesus não fundou o cristianismo? Na verdade, Jesus não fundou uma religião. Repito, você sabia que Jesus não fundou o cristianismo? E que o que nós chamamos hoje de cristianismo é uma construção religiosa humana, feita pelos seguidores de Jesus. Inclusive você, ao longo destes últimos 2000 anos de história, você sabia que o que nós chamamos hoje de cristianismo está profundamente afetado por pelo menos 3 grandes eras? A era de Constantino, a era da Reforma Protestante e o que os historiadores chamam de a era dos avivamentos, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, com John Wesley e Charles Finney, respectivamente. Você sabia que é praticamente impossível saber a distância que existe entre o que Jesus tinha em mente quando declarou: eu edificarei a minha igreja, e o que temos hoje como cristianismo católico romano, protestante, ortodoxo, pentecostal, neopentecostal, pseudo-pentecostal, ou tudo isso exceção do catolicismo romano, cristianismo versão evangélica. Isto é, ou repito, você sabia que é praticamente impossível identificar a distância que existe entre o que Jesus idealizou, imaginou originariamente, e aquilo que depois de quase 2000 anos chama-se cristianismo. Nesse emaranhado de coisas que eu também não sabia, e eu escrevi só a respeito do templo, mas me aguarde que eu vou escrever sobre o culto. Culto. Você não imagina de onde vem essa palavrinha, culto. E essa expressão, estamos aqui para prestar culto a Deus. E você não imagina como Jesus jamais entenderia quando nós abríssemos uma reunião em seu nome dizendo: estamos aqui para prestar um culto a Deus, em nome de Jesus. Jesus, se estivesse sentado aí onde você está, chegaria para trás, ou provavelmente se inclinaria para prestar atenção no que viria depois, porque ele não entenderia como alguém poderia conjugar a expressão prestar culto a Deus com em o nome de Jesus. Mas eu falo sobre isso em outro momento. No meio desse amontoado de coisas que eu também não sabia, algumas coisas eu sei, bem poucas. Não sei se você já percebeu, eu sou melhor para fazer pergunta do que para dar resposta. Mas dentre as poucas coisas que eu sei, é que, em primeiro lugar,
A crítica que hoje se faz ao cristianismo e a crítica que hoje se faz à religião cristã tem fundamento. Ou como disse o Tony Campolo, os inimigos estão parcialmente certos. E na minha opinião, infelizmente, eles estão muito certos no grande contingente de críticas que fazem à religião cristã.